Alô, meu querido, fala minha querida, vamos entrar aqui em mais um tema de criminologia. Não sei se você percebeu, os livros e as doutrinas de criminologia, a partir do ponto mais recente da criminologia contemporânea, ele começa a se especificar muito mais em relação a alguns temas mais recentes, principalmente do ponto de vista médico e comportamental. Então, doutor, já que nós comentamos um pouquinho a respeito de síndromes, já que nós comentamos um pouquinho a respeito de outros fatos médicos legais, psicopatologias forenses, aqui eu tenho que trabalhar com você especificamente um ponto que são os temas contemporâneos. Temas que algumas doutrinas abordam muito mais de um ponto de vista mais técnico e também muitas vezes laboral. Tudo bem? Então esses temas contemporâneos são temas que advêm basicamente da evolução científica dos meios, né? Principalmente de um ponto que a gente vai chamar de revolução da internet, principalmente por meio da revolução promovida pelas mídias. Tudo bem? Então aqui nós vamos falar, por exemplo, da questão do bullying, seja ele físico ou cibernético, nós vamos falar do assédio moral, do assédio afetivo, nós vamos falar de stalking, nós vamos falar de várias coisas que são temas mais contemporâneos, principalmente demarcado por conta dessas condutas mais contemporâneas, principalmente com a revolução mais tecnológica, digamos assim. Tudo bem? Vamos começar pelo tema de bullying. Pedro, já sofreu bullying? Claro que já. Você imagina, eu que esse 1,90 m meu, nem sempre tive 1,90 m. Antigamente, quando eu era menor, na época de ensino médio, meu amigo, na verdade ensino fundamental, né? Eu ganhei alguns apelidos carinhosos, né? Escalador de meio fio, pigmeu, imagina, era pequeno. Nesse caso, doutor, quando você trabalha com esses tipos de apelidos carinhosos, dados por pessoas muito próximas, muito amigo seu, imagina, essa porra é bullying. Olha só, olha o conceito trazido de bullying hoje, doutor. Hoje, bullying nada mais é do que uma conduta praticada consciente e intencionalmente com a intenção de maltratar alguém. Geralmente é proveniente de uma situação, de uma relação de hierarquia, seja uma hierarquia intelectual, seja uma hierarquia física mesmo, tudo bem? Geralmente marcado por uma hierarquia existente entre as partes, em que haverá essa questão de maus tratos. E as modalidades de bullying, na verdade, esse maltrato pode ser um maltrato físico, pode ser um maltrato mental, ou pode até mesmo ser um maltrato virtual. Por exemplo, as pessoas vão até as redes sociais de determinada pessoa e começam a fazer um monte de publicação lá que acaba gerando esse desconforto consigo mesmo, que acaba gerando, por exemplo, essa depressão, que acaba gerando aquela condição de menosprezo, de menosprezado que a pessoa se sente. Tudo bem? O bullying, ele é muito mais marcado nas provas de concurso em ambiente escolar. É o principal local em que acontece, mas não é única e exclusivamente desse ambiente. Pode ser, nós vamos ver, também do ambiente laboral. Pode ser no trabalho o bullying também, que ele inclusive recebe um termo próprio, que é um mobbing. Já já nós vamos ver. Então, ó, ele é típico de ambiente escolar, acontecendo entre crianças, adolescentes e jovens. Mas isso eventualmente pode acontecer com adulto, cujos danos predominantemente que ocorrem são danos provenientes da discriminação e muitas vezes de violência, inclusive em alguns casos a violência física. Tudo bem? Então, basicamente, bullying, esse é o conceito trazido pela psicologia e esse é o conceito abordado pela criminologia. Tudo bem? Os criminologistas trabalham que bullying é notadamente uma doença, na verdade uma doença não, um sintoma contemporânea que pode desencadear muitas vezes crimes. Doutor, presta atenção a essas violências que acontecem nas escolas. Imagina, adolescentes ou crianças levando arma às vezes dos pais ou que conseguiu com terceiros, matando as pessoas que praticam bullying contra elas. Então olha como esse tema ele é mais recente, inclusive podendo ser cobrado aí no tema de redação. Então, se a banca te perguntar o que vem a ser bullying, o que você deve saber a respeito desse tema, porra, isso aqui você pode relacionar com N áreas. Por isso que aqui eu te dou apenas um norte e é interessante você buscar mais informações também acerca desse tema. Tudo bem? Esse vem a ser o primeiro tema, que é o tal do bullying. Em seguida, vamos falar do assédio moral. Doutor, assédio moral não se confunde com assédio afetivo. Tudo bem?
O assédio moral, o que é assédio? Assédio vem de abuso, tudo bem? Abuso moral, o que vem a ser? Abuso a respeito, lembrando que moral e ética são coisas diferentes. Aqui, por favor, permita-me invocar alguns filósofos, Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. Essas pessoas têm uma tendência a dizer que moral é o conjunto de valores e princípios que norteiam as suas condutas diante da sociedade. Então, o assédio moral, ela vai influenciar princípios e valores que você adquiriu, que você absorveu do meio que você convive, da sua família, dos seus amigos, tornando-a uma pessoa diferenciada no sentido de prejudicada por conta desse tipo de abuso. Então, olha só, assediar nada mais é do que incomodar ou molestar tal pessoa. E daí o que eu tenho que retirar? Olha só, quando a gente fala do assédio moral, tem duas palavrinhas que você tem que lembrar. Trata-se de uma coisa que nós chamamos, a banca já chamou dessa forma, tá? Manipulação perversa, ou seja, você faz isso com a intenção muitas vezes de manipular a tomada de decisão, de manipular o comportamento no ambiente de trabalho, de manipular a vida social dessa pessoa. Então o assédio moral começa por aí. Em seguida, eu trago para você justamente o termo técnico para quando é utilizado em ambiente laboral, quando é utilizado no trabalho. É o famoso mobbing. Doutor, mobbing vem a ser o assédio moral no trabalho. Pedro, mas o assédio moral no trabalho é aquele assédio sexual? Doutor, nem é sempre necessariamente sexual. Pode ser sexual, mas não necessariamente o é. Existe, de fato, o assédio sexual que diferencia do assédio moral. O moral não é necessariamente sexual e o sexual não é necessariamente também a questão do moral. Quando eu trabalho com assédio moral, eu estou falando do assédio feito sem intenções necessariamente sexuais, com essa pessoa na intenção de quê? De gerar, nós vamos ver uma pessoa muito mais introvertida. Justamente com a intenção, doutor, de gerar uma pessoa que ela fica se cobrando a todo momento, você esgota a psique da pessoa com tanto trabalho, a ponto que ela pode até mesmo gerar agressividade no trabalho. Então olha, quando a gente trabalha de assédio moral, o que isso pode ser trazido, como isso pode ser contextualizado na sua prova. Vem aqui comigo. Olha só, ainda tem a finalidade de exclusão da pessoa, gerando danos físicos e psíquicos e criando uma verdadeira robotização do funcionário. Pedro, como é que isso funciona, essa tal dessa robotização do funcionário? Doutor, quando a gente trabalha com esse ponto aqui, por que robotização? A doutrina ela enfatiza a seguinte tese. Quando a pessoa é muito assediada moralmente, ela, como mecanismo de defesa, acaba desenvolvendo algumas técnicas na expectativa de não se deixar atingir por aquele abuso. E é por isso que ela cita a robotização. A pessoa, ela simplesmente para de interagir com as pessoas ao redor e ela simplesmente faz tudo no automático. Ah, você tem que fazer isso, mas você, eu não sei se você vai conseguir não. A pessoa fica lá de boa. Robotização. Então o chefe dá algumas atividades, essa pessoa fica até mais tarde no trabalho, ela fica uma pessoa não mais sentimental, uma pessoa inerte, sem reagir diretamente com o mundo. Percebeu? A banca já cobrou esse termo aqui, tá? Robotização. A robotização ela é proveniente principalmente do assédio moral. Quando estabelecido no ambiente de trabalho, mobbing. Ah, detalhe, outro ponto que eu estava quase me esquecendo de falar. Aqui, doutor, eu tenho que citar que, a depender do país, o mobbing ele também é chamado de bullying. Só que daí bullying laboral, bullying no trabalho. Tudo bem? Só para você entender um pouquinho melhor que a banca ela pode explorar esse troço aqui com você. Vamos falar um pouquinho do stalking agora. Cara, o stalker, isso aqui certamente você já deve ter ouvido falar em algum lugar, nas redes sociais ou em vídeos da internet. Como é que funciona? O stalking, doutor, é aquela pessoa que é o perseguidor. É aquela pessoa que gera um assédio moral muito mais grave, é uma forma de assédio moral mais grave, mas o stalker, ele é aquela pessoa que muitas vezes é passado por perseguidor. Pedro, por que perseguidor? Meu amigo, quando a gente fala sobre stalker, eu estou falando daquela pessoa, por exemplo, isso aqui acontece tipicamente, muito comum, tá? Muito comum em relacionamentos amorosos, ok? Muito comum em relacionamentos amorosos. Então imagina, essa pessoa, ela teve um término de um namoro ou de um relacionamento mais sério, um casamento, um noivado, e essa pessoa começa o quê? Começa a perseguir, começa a passar de carro na frente da casa da pessoa,
manda flores sem necessidade, ali alegando algumas coisas, liga do nada e pede para falar, fica atrás da pessoa com muita intensidade. Essa pessoa vai encontrá-la muitas vezes no trabalho, com tudo terminado. Doutor, o stalker, muitas vezes nas próprias redes sociais, acaba influenciando a outras pessoas que estão ali. Começa a xingar, começa a divulgar fatos a respeito das pessoas que não são necessariamente verdadeiros. É uma pessoa que tem muitas vezes instabilidade emocional, o que causa esse movimento chamado de stalking. Então acaba muitas vezes havendo a chamada invasão de privacidade, provocando uma série de danos. Esse dano, olha que interessante que a banca já cobrou. Quais são os danos provenientes do stalking? Existem danos morais, pode ser danos materiais, muitas vezes, podem ser danos físicos ou até mesmo danos mentais para a pessoa que está sendo perseguida. Percebeu? Então stalking é uma prática um pouco mais moderna. Pedro, mas essa porra já acontecia antes, eu concordo, mas a forma na qual ela acontece hoje, justamente por meio da revolução tecnológica, mídias sociais, celular, ela foi muito mais enfatizada. Então eu não precisava nem te dizer, o stalking muito marcado hoje, principalmente em comportamento criminoso. O cara não quer, o cara descobre alguma coisa nesse stalking dele, imagina, o cara tá lá na rede social da mulher, no Instagram, no Facebook, de repente ele vê comentário de um cara, ele fala, ah é? Ele liga, chama a mulher de vagabunda, acaba com tudo, vai atrás do cara, ameaça o cara, percebeu? Pronto, comportamento criminoso proveniente do stalking. Tipicamente caracterizado aí em prova e nós vamos ver como é que isso aí veio sendo cobrado nas questões. Vamos falar agora de assédio afetivo. Doutor, falou de assédio afetivo, você não pode confundir com assédio moral. Pedro, por que assédio moral é diferente de assédio afetivo? Assédio moral é aquele assédio que ofende os princípios e os valores que a pessoa tem sobre o mundo e sobre si mesma. Tudo bem? O assédio afetivo é um assédio, é um abuso necessariamente sentimental no que tange a convivência entre as pessoas, não necessariamente querendo afetar os valores e os princípios dentro dessa pessoa. Como assim, Pedro? Vamos lá. Assédio afetivo, para a gente começar, ela é uma subespécie, ela é uma forma de violência psicológica. Isso aqui você já conseguiria imaginar com bastante tranquilidade. Como assim, Pedro? Assédio afetivo é uma forma generalizada de violência psicológica. Quer ver? A primeira que nós vamos falar, o primeiro tipo de assédio afetivo é a cronofagia maligna. Vê se você não tem um amigo desse. Você que estuda para concurso. Você tá lá no seu ambiente de trabalho, você tá lá estudando, de repente parece aquele ser. E aquele ser começa a te falar o seguinte, nossa, cara, o que você vai fazer hoje? Ah, vou fazer tal coisa. Não, beleza. Passa 2 segundos, ela te pergunta, o que você tá fazendo aí agora? Ah, eu tô fazendo isso. Nossa, cara, mas isso é legal, né? Beleza. Passa 3 segundos, ela fala, e aí, como é que tá tal pessoa? A pessoa não deixa você focar, ela não deixa você render. Então, quando você pega esse termo crono, vem de tempo. Fagia vem de comer, vem de gastar. Cronofagia é aquela pessoa que perde rendimento laboral, perde rendimento sentimental, um monte de coisa, porque existe o tal do chato que não para de falar. São pessoas inconvenientes, são pessoas sem noção que acabam muitas vezes influenciando no rendimento do trabalho. Então a cronofagia maligna é um dos tipos de assédio afetivo estabelecidos hoje, que afeta principalmente o rendimento e as atividades laborais da pessoa. Olha que interessante. Então a cronofagia maligna, se ela aparecer na sua prova, você tem que saber muito bem como é que ela se destaca. Hoje, quando ela cai, geralmente vem relacionado com o ambiente de trabalho. A pessoa não consegue render, ela perde muito tempo com conversas ou em conteúdos ou em situações inapropriadas e inoportunas. Tudo bem? Canibalismo afetivo. Olha só, o nosso câmera falou que se relacionava muito bem com essa parada. Pedro, por quê? Canibalismo afetivo é aquela pessoa carente. É aquela pessoa que precisa toda hora expressar ou receber sentimentos em relação àquelas pessoas
Quer ver outra pessoa que tem canibalismo afetivo? Se você conhecer, depois você me fala, um professor chamado William Notário. Deixa de responder o WhatsApp do professor William pra você ver. Fala, velho, você não gosta de mim? Você não quer conversar comigo? Você chega e me fala. O cara briga. Então, canibalismo afetivo seria aquela vontade exacerbada de você fazer elogios, de você expressar sentimentos, seja sentimentos de amizade ou sentimentos amorosos, e se você não receber também, dá merda. Imagina, você chama, nossa amor, você tá linda hoje, você sempre é tão carinhosa, todo santo dia. Primeiro, filho, se você começa a fazer isso com a mulher por muito tempo, vai dar merda. Primeiro, você vai acostumar mal. Segundo, ela vai falar que você é pegajoso. Terceiro, ela vai falar que você é chiclete. E quarto, ela vai começar a te maltratar. Isso é fato, beleza? Depois vocês perguntam pro Evandro se essa porra não é verdade. Então, canibalismo afetivo tem a ver com essa hiperexpressão tanto de sentimentos quanto de receber, de expressar e de receber sentimentos. Isso é canibalismo afetivo. Vamos falar agora a respeito da fragilidade afetiva. Doutor, se o canibalismo afetivo é a vontade ativa ou passiva de receber elogios, de receber sentimentos amorosos, a fragilidade afetiva é aquela pessoa que se vitimiza. Alô, você, vê se você conhece alguém que não faz isso. Quer ver? A pessoa ela fica se lamentando. Nossa, cara, imagina só, eu acho que o pessoal do Alfa não gosta mais de mim. Eles não vão me chamar pra dar aula, será, cara? O que será que eu fiz alguma coisa de errado? Ai, meu Deus, se os caras simplesmente não gostam mais de mim, puta que pariu, esses pessoal são traidores. Olha só, postura traída, lamentações, vitimização. Vê se você não tem um amigo que depois de bebe fica assim. Olha só, então a fragilidade afetiva é aquela pessoa que se lamenta toda hora de tudo. Fala, porra, cara, eu tô esperando você de meia hora aqui pra gente tomar uma cerveja. Você não liga pra mim, você não mais conversa comigo. Pô, você só sai com tal pessoa, vai tomar no seu cu, começa a ficar agressivo. Percebeu? Então lamentação, postura traída e vitimização marca aquilo que a gente chama de fragilidade afetiva. Essa pessoa, obviamente, é uma pessoa que precisa de tratamento no que tange principalmente a lidar com situações do cotidiano. Chantagem afetiva, meu bro. Chantagem afetiva, ela é marcada quando, obviamente, feita de forma exacerbada, em relacionamentos. Pedro, como assim? Chantagem afetiva, sabe como é que acontece? Vê se isso também não é meio familiar pra você. A menina olha e fala assim, ai amor, eu queria tanto essa pulseira da Swarovski. Ai amor, eu queria tanto aquele carro. Amor, não dá, a gente tá começando a vida agora, vamos devagar. Ah, você não vai me dar? Então vamos fazer o seguinte, você só vai transar comigo depois que você me der. Tá vendo o nível de absurdo aqui? Isso, o nome disso é chantagem afetiva. Doutor, chantagem afetiva, ela se diferencia de ameaça de abandono. Nós vamos ver que a chantagem afetiva, ela trabalha com exigências certas e determinadas. Olha só, aqui a pessoa quer alguma coisa, ela exige alguma coisa, ela faz chantagem emocional mesmo, a chamada chantagem afetiva. Notadamente sexual, doutor. Notadamente sexual. Isso acontece muito mais com mulheres em relação aos homens do que o contrário. Se o homem chegar e falar assim, então beleza, você não vai me dar esse carro aí, eu não vou parar de te dar uma surra de piroca. Ela vai falar, mas nem me dá mesmo? Então foda-se, não é verdade, cara? Imagina só, chantagem afetiva. É isso que você tem que tomar cuidado. Exigências, aqui elas são direcionadas, certas e determinadas para vontades específicas. Isso é muito comum em relacionamento, sendo trazido à tona na questão sexual. Ameaça de abandono. Cara, quando a gente vai ler nas doutrinas essa parada aqui, ameaça de abandono, vê se isso não parece tua mãe. Quem nunca teve uma mãe que falou assim, eu vou abandonar essa casa? Por quê? Porque eu cuido de tudo e ninguém me valoriza. Não é verdade? Vê se isso não é muito típico hoje, de mãe, de vó, alguma coisa do tipo. A ameaça de abandono, ela se diferencia da chantagem afetiva no seguinte aspecto, doutor. Na ameaça de abandono, a vítima não sabe o que ela quer. A vítima ela tem postura obscura, aleatória e impossível. Imagina, ela fala pra você assim, nossa, eu vou citar pra você aqui um fato uma vez que minha mãe fez. Quando eu era mais novo, 14, 15 anos, já saía com uma certa frequência e às vezes eu queria dormir até mais tarde, queria dormir até umas 9, 10 horas. Mais tarde, Pedro? Filho, se eu acordar depois das 10 em casa, o pau comia, meu brother. E como eu morava em casa mesmo, não era apartamento, a minha mãe, quando ela queria me acordar, você sabe o que ela fazia? Ela começava a lavar a calçada. E quando ela lavava a calçada, ela jogava água na janela.
E aí, como é que você vai? Cara, de meia em meia hora, água na janela. Ai, mas tá difícil de limpar essa janela? Porra, cara, não tá difícil porra nenhuma. Ela quer te acordar, ela quer te fuder, beleza? E aí, a hora que você levanta, você já vê que ela tava mal-humorada. Ela já fala assim, não, na verdade, você não valoriza o meu trabalho, você só quer vida boa, não é verdade? Quer cafezinho pronto, quer isso, quer aquilo. Eu vou deixar essa casa, pronto, ameaça de abandono. Você percebeu que não tem um ponto específico que ela exige? São demandas aleatórias, obscuras ou até mesmo impossíveis. Muitas vezes que a pessoa nem sabe por que ela quer. Às vezes ela tá mal consigo mesma e acaba realizando esse fato. Eu vou deixar esse lugar, eu não vou mais voltar aqui. Por quê? Não sei bem. Percebeu? Obscura, aleatória e impossível. Isso é ameaça de abandono. Confusão afetiva, mais conhecida como TPM. É claro que eu tô brincando, mas eu não tô não. Não é verdade? Confusão afetiva. O que é isso? Doutor, a confusão afetiva é quando a pessoa, ela apresenta episódios no seu relacionamento, episódios de raiva e episódios também de amor. Olha só, episódios de amor, imagina de manhã, Pedro, isso chama bipolaridade também, não é? Um dos sintomas da bipolaridade é a confusão afetiva, tudo bem? Então, nesse caso, quando a gente trabalha com uma análise aleatória entre amor e ódio, o que você percebe? Porra, você acorda de manhã, ela te trata super bem, ou ele te trata super bem, ele faz café, ele faz um almoço, começa a passar o dia, conforme vai aparecendo as paradas, tocou o seu celular, pronto, acabou o dia, deu merda. Por quê? Porque quem que tá te ligando? Ninguém pode te ligar, eu mando nessa porra. Não é mais ou menos isso que a galera tem feito hoje? Então, aleatório no sentido entre ódio e amor, marcado na síndrome de borderline ou até mesmo na bipolaridade no transtorno mental. Né? Carência afetiva, confusão afetiva vencer isso. E por fim, a utopia afetiva. Cara, mulherada, vê se essa porra não aconteceu com vocês e homem também isso aconteceu. Eu tenho um amigo que aconteceu com ele que a menina era doidinha. O que é utopia afetiva? Utopia afetiva, o homem ou a mulher, ela começa a imaginar em caráter unilateral que ele está em um romance. Olha só, a pessoa ela fala assim, nossa, cara, que menina linda, já imaginou se eu faço isso pra ela, se eu faço aquilo pra ela, e se ela vai me agradecer, e de repente a gente vai pra cama. A pessoa começa a pirar unilateralmente. A pessoa nem sabe que você existe, meu brother. Ou às vezes ela sabe, mas ela não tem nenhum tipo de pensamento que você tá achando. Então, na utopia afetiva, o romance ele é unilateral. Tanto do homem quanto da mulher. Ele fica em casa brisando, escreve carta pra ela, bota um monte de coisa e fica brisando. Doutor, essa utopia afetiva, em determinadas situações, também é desencadeadora de crimes. Percebeu? Então a utopia afetiva, ela sempre tem caráter unilateral, ok? Sem o outro necessariamente conhecer essa demanda afetiva a ser trabalhada aí na prática. Show de bola? Aí você me indagaria, Pedro, então o que fazer? O que a criminologia fala para ser feito em condições em que houver bullying, stalking, assédio afetivo ou assédio moral? Doutor, as doutrinas, elas tendem a dizer o seguinte, o que você deve fazer? Acionar a autoridade competente. Pedro, tá de sacanagem, não tô. Ele fala assim, vamos procurar as autoridades competentes. Tá havendo stalking? Vamos procurar a polícia. Tá havendo perseguição ou assédio afetivo, assédio moral, assédio laboral? Procure as autoridades competentes no âmbito do seu trabalho, se for funcionário público, geralmente no RH ou na corregedoria, e também em outros órgãos que têm essa competência, que têm essa atribuição de punição e disciplina. Tudo bem? É isso que a criminologia fala para ser feito, coisa que na prática a gente sabe que não dá muito certo, inclusive sobre fato de ameaça. Tudo bem? Fechamos então esses temas contemporâneos, só para você entender um pouquinho. E agora o que eu quero fazer com você é justamente resolver algumas questões para entender um pouquinho como é que isso veio caindo no nosso dia a dia. Vem comigo para a tela? Vamos dar uma olhada na nossa primeira questão. Olha só, primeira questão nossa, ela está trabalhando com o tal do stalking. Olha só, stalking que na verdade vem a ser aquela perseguição, não é verdade? O stalker, principalmente que pode ser por mídia ou pode ser física, né? É um termo que designa uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade repetidamente a esfera de privacidade da vítima. Doutor, perfeito. Empregando tática de perseguição, certo? Meios diversos de atuação, resultando dano à sua integridade psicológica e emocional, perfeito. Restrição à sua liberdade, perfeito. Ou lesão à sua reputação, perfeito. Configurando deste modo uma modalidade de assédio moral. Doutor,
perfeito quando a gente estuda o que efetivamente vem a ser o stalking. Perceba que ele trouxe como sendo uma modalidade de assédio moral, só que uma modalidade de assédio moral mais grave. Percebeu que ela é muito mais intensa, afligindo privacidade da vítima, integridade psicológica e emocional, restrição da liberdade, tudo isso é levado em conta. Portanto, o gabarito da questão, corretinha, foi alvo do Ministério Público de Goiás em 2014. Olha a próxima questão. A respeito do bullying, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de um fenômeno que pouco interfere na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. Doutor, tá errado. Eles interferem e muito na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. Por isso que eu falei da questão de crianças e escolas. Então, de crianças e adolescentes, questão absolutamente errada, letra A. Olha B. Auxilie os alunos a demarcarem o seu espaço tanto no ambiente escolar. Claro. Então, vamos fazer o seguinte. Os bulinadores, eles podem ocupar tal espaço da escola. Quem entrar ali vai tomar porrada. Gente, pelo amor de Deus, o bullying não auxilia a demarcar espaço territorial porra nenhuma. Olha C. O quadro de bullying está caracterizado quando um aluno mais forte passa a perseguir e excluir e ridicularizar um colega, mesmo que seja uma única vez. Doutor, tá errado. O bullying, na verdade, é fato repetido. Tudo bem? Portanto, letra C tá errada. Olha D. Corresponde a um conjunto de atos agressivos e sistemáticos contra criança ou adolescente, sem motivação aparente, mas de forma intencional, protagonizado por um ou mais agressores. A interação entre a vítima e o agressor é caracterizada pelo desequilíbrio de poder e a ausência de reciprocidade, tendo a vítima pouco ou quase nenhum recurso para evitar a agressão ou dela se defender. Doutor, perfeito. O que caracteriza o bullying é notadamente esse tópico que a gente acabou de ver. E pra gente fechar, vamos ver mais uma questão que caiu aí em São Paulo. O comportamento abusivo praticado com gestos, palavras e atos que praticados de forma reiterada levam à debilidade física, psíquica de uma pessoa, define o assédio moral. Doutor, perfeito. Comportamento abusivo, pronto, o nome disso é assédio. Lembra que eu falei pra você? Se esse assédio é praticado de forma reiterada com gesto, palavra e ato que levam à debilidade física ou psíquica, isso aflige a moral da pessoa. Portanto, corretinho, isto vem a ser o chamado comportamento abusivo do tipo assédio moral. E com isso nós finalizamos o nosso tópico de criminologia no que tange a temas contemporâneos. Doutor, perceba que são temas que evoluíram com a revolução tecnológica. O que na prática você tem que fazer nas questões análises muito mais amplas do que essas que eu fiz com você. Por isso que é importante, além de você ler o material, procurar uma coisinha a mais a respeito de temas voltados mais para atualidades, né? Inclusive podendo ser alvo aí também na sua redação.